Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Motivo de grande alegria, mais uma noite nós nos reunimos na presença do Senhor, aqui ainda com este tempo frio, mas estamos reunidos para bendizer e exaltar o nome santo do Senhor. Sabemos que Ele é a nossa vida, a nossa alegria e a nossa salvação, e nós glorificamos ao Senhor por esta oportunidade que Ele nos concede. Eu convido a igreja a abrir a vossa Bíblia juntamente comigo nessa noite, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, glórias ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus. Romanos capítulo de número 10, Aleluia. verso de número 3 a seguir, glórias a Deus, aleluia, aleluia. Romanos capítulo 10, a partir do verso de número 3, quantos acharam, dizem amém. Aleluia. Nós leremos aqui até o verso de número 17, se o Senhor Ele nos conceder. Diz-nos assim a palavra do Senhor nessa noite: porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de bondade e de misericórdia, ante a tua presença nesta noite nos colocamos. A tua igreja já orou, ó Pai, nós cremos no poder da oração. E por isso pedimos, Senhor, que segundo a tua graça, o Senhor possa continuar a nos conduzir e a falar conosco nesta noite por intermédio da tua palavra, pois necessitamos, Senhor, ouvir a tua voz e ser guiados por intermédio do teu Espírito. Opera, Senhor, segundo a tua vontade, é o que nós choramos em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A igreja pode se assentar, desocupa suas mãos, aplaude bem forte ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Amados,
Ainda há pouco, na noite de ontem, o Senhor, Ele muito falava conosco a respeito da chamada da parte do Senhor, da disponibilidade que cada um de nós precisamos ter, assumindo uma posição como servos e servas do Senhor, aptos a serem enviados pelo Senhor para cumprir o ministério o qual a cada um de nós o Senhor, Ele nos confiou. E já há algum tempo, desde a última semana ainda, estava em meu coração, em especial, esta palavra que está aqui no trecho, no capítulo de número 10, e no verso de número 8 de Romanos, quando o apóstolo Paulo ele pergunta, o que é que diz a lei que é segundo a fé? E ele diz, olha, a palavra, ela está junto de ti, na tua boca e no teu coração, e esta é a palavra de fé, da fé que nós pregamos. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós formos meditar, nós veremos que este é um momento, e nós que conhecemos a palavra do Senhor, saberemos que este é um momento já após uma grande exposição da salvação e da lei de Deus para conosco, do processo pelo qual Cristo ele nos libertou. E esta é uma repetição também daquilo que o nosso amado irmão, profeta Moisés, ele deixou registrado ali no livro do Deuteronômio, no capítulo de número 30, quando estava-se a repetir as leis do Senhor, no momento de iminência do povo de Deus, ele adentrar na terra prometida pelo Senhor, após tantos anos contemplando os milagres de Deus, contemplando as maravilhas da parte do Senhor. O povo de Israel havia atravessado todo o deserto, parte das tribos já haviam recebido do Senhor a sua herança, e agora os seus irmãos precisavam atravessar o Jordão em conquista à terra que o Senhor lhes tinha prometido. E antes que estes viessem adentrar aquela terra, o Senhor estava a lhes lembrar da sua lei. O Senhor estava a renovar com eles uma aliança, nos diz a palavra do Senhor. E o Senhor ele lhes dizia, olha, as coisas ocultas elas são para o Senhor, mas as coisas reveladas elas são para nós, são para os nossos filhos, são para a nossa herança e para a nossa geração, para que nós venhamos a cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. E desde então o Senhor ele já dizia àquele povo desta forma, olha, a palavra que eu vos anuncio, ela não está além do mar. A palavra que eu vos anuncio, ela não está em lugares inalcançáveis, para que tu venhas perguntar, quem a mim haverá de trazer a lei de Deus? Quem me fará conhecer a lei de Deus? Quem me fará conhecer a vontade e o propósito de Deus? Porque esta palavra que pregamos, ela está na tua boca, ela está no teu coração, e ela testifica pelos teus atos, ela testifica te justificando ou te condenando naquilo que tu praticas. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós formos observar desde o início aqui do escrito aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele vem trazendo isto àquela igreja, e a lhes dizer, olha, esta palavra ela está no vosso coração, esta palavra, esta lei da parte do Senhor, ela está em vós, pois mesmo aqueles que não professam o nome do Senhor, eles olham e se vós vos desviardes da lei do vosso Deus, eles têm condição de testemunhar contra vós, e de dizer, estes assim estão, porque estão a desobedecer a lei do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas o Senhor ele nos quer a nos dar seguimento nesta noite, para que nós venhamos conhecer um pouco mais do seu propósito sobre a nossa vida, o seu propósito de salvação e o
envio da palavra do Senhor, o qual ainda Ele nos falava na noite de ontem, porque após o Senhor Ele lhes dizer: olha, o Senhor Ele vos deu já esta palavra, o Senhor nos confiou já esta palavra, e nós pregamos aqui a homens, mulheres e mesmo crianças que conhecem a palavra de Deus. Nenhum de nós somos inocentes, nenhum de nós desconhecemos a lei do Senhor. Louvado seja Deus. E em muitos momentos nós agimos como se não conhecêssemos o propósito da parte de Deus. Muitas vezes nós agimos como se precisasse que alguém de longe ainda viesse nos trazer alguma boa nova, para que nós viéssemos posicionar a nossa vida no centro da vontade do Senhor. Mas precisamos atentar-nos muito mais para as coisas que nós já ouvimos da parte de Deus, sabendo que a palavra ela já foi depositada em nós, a semente já foi lançada em nós, e precisamos cuidar para que esta semente ela germine e ela frutifique na presença do Senhor, porque cumprir o ministério que Deus nos confiou é frutificar na presença do Senhor, e cada um de nós precisamos ter frutos no dia que nós formos nos apresentar diante do Senhor. Não podemos ter as nossas mãos vazias quando nós nos achegarmos diante dele. O nosso irmão Diácono Davi muito medita aqui, juntamente conosco, naquela parábola em que o Senhor ele conta a respeito daqueles talentos que o Senhor ele confiou aos seus servos. Ele partiu para uma terra longínqua e depois de muito tempo ele voltou, e quando ele voltou ele veio com eles acertar contas, e aquele que enterrou o seu talento, ainda que ele devolveu o mesmo que ele recebeu do Senhor, o Senhor ele lhe diz: olha, servo inútil, como é que tu me devolves aquilo somente que eu te entreguei? Tu não trabalhastes naquilo que eu te confiei. E muitos de nós, amados, muitos dos que ouvem, melhor expressando, muitos dos que ouvem a palavra de Deus, sequer terão condições de entregar ao Senhor aquilo que o Senhor lhes confiou, porque muitos já enterraram aquilo que o Senhor lhes deu, a palavra que o Senhor lhes entregou, já enterraram, e sequer sabem aonde é que foi deixado pelo caminho. Transmutaram a lei de Deus, reescreveram a lei segundo os seus próprios preceitos, segundo os seus próprios desígnios, segundo as suas próprias vontades, para a sua própria glória. Mas o Senhor haverá de nos julgar segundo a justa medida da palavra. Bendito seja Deus. E nós precisamos ter esta palavra escrita, gravada nos nossos corações, e frutificarmos na presença do Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E é por isso, amados, que desde o início, quando o Senhor ele estabeleceu a primeira aliança com o seu povo, eles tinham já que estar separados do mundo, eles tinham já de ter a marca do Senhor sobre eles. E agora nós precisamos também trazer sobre nós a marca do Senhor, trazer sobre nós os mesmos sofrimentos que cumpriram em Cristo Jesus. E quais são os sofrimentos que cumpriram em Cristo Jesus? De ser rejeitado pela palavra de Deus, de ser rejeitado por carregar consigo, por buscar cumprir a vontade do Senhor nosso Deus, de rejeitar todo este mundo. E nós precisamos também a cada dia deixar que cumpra sobre nós também essas mesmas aflições. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz: olha, eu dou graças a Deus, porque sobre mim se cumprem essas mesmas aflições que se cumpriram em Cristo
Jesus, porque tal como são abundantes as aflições de Cristo sobre nós, também as consolações do Senhor, elas são abundantes sobre a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes queremos a consolação de Deus, abandonando a palavra, pensamos que a consolação de Deus virá quando nós deixarmos a cruz de lado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas um evangelho que é apregoado sem cruz, que é apregoado sem renúncia, também não tem esperança de vida eterna, porque a palavra de Cristo para nós ela é uma só. Jesus ele dizia: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser vir após mim, tome esta palavra que lhe for entregue, que for escrita no seu coração, e siga após mim, porque aquele que quiser salvar a sua vida, ele perdê-la, mas o que perder a vida por amor do Senhor, este haverá de achar naquele grande dia. Bendito e exaltado é o nome do Senhor Jesus. E o apóstolo ele começa então a perguntar. Ele diz: olha, a salvação é essa: se com a tua boca tu confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A boca se confessa para a justiça, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Louvado seja o nome do Senhor. E logo na sequência ele nos vai trazer o chamado, a responsabilidade da igreja. E é uma responsabilidade que vai além da confissão com a nossa boca, que vai além de que o nosso coração ele venha acreditar um dia na palavra do Senhor. Ele começa a dizer: olha, como eles invocarão? Como é que eles invocarão aquele em quem não crê? Como eles crerão naquele de quem ele não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. E esta é a palavra das boas novas, a palavra que foi escrita no nosso coração, que foi posta na nossa boca pelo Senhor. Assim como naquele tempo fora com Isaías, que o Senhor ele nos falava ontem, que o serafim ele veio e toca sobre os seus lábios, ele toma aquela brasa viva, com uma tenaz e toca nos lábios do profeta. Ele é purificado, ele recebe a palavra do Senhor, recebe o ID do Senhor, e ele se disponibiliza para a obra de Deus. Louvado seja Deus. É aí que nós precisamos estar disponíveis para levar a palavra que nos fora confiada. Bendito seja Deus. Mas ainda existe um ponto em que o apóstolo escreve no verso 16, ele diz: olha, mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Louvado seja Deus. A fé ela vem pelo ouvir, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas é preciso que nós venhamos obedecer, é preciso que nós venhamos confessar com a nossa boca, porque aquele que não confessa com a sua boca, que crê no Senhor, que está ainda com dúvidas no seu coração, esse não tem como alcançar a salvação de Deus. Como nós vamos desejar estar com o Senhor, se sequer com a nossa boca nós confessamos que Ele é o nosso Salvador? Como nós haveremos de cantar como serafins, como nessa noite aqui nós entoamos o louvor ao Senhor, que quando Ele voltar como serafins, nós o louvaremos. Louvado seja Deus. Se sequer nós o confessamos como nosso Salvador aqui, estamos temerosos pelo que nós haveremos de deixar na nossa vida, na nossa juventude, ou quem sabe até mesmo na nossa velhice. Eu não vou poder usufruir disso se eu confessar o Senhor sobre a minha vida. Mas nós precisamos levar as marcas
bênçãos do Senhor sobre nós. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Se queremos alcançar a salvação da parte de Deus, é preciso que o coração ele creia, que a boca ela confesse e que as nossas obras elas confirmem que nós somos salvos pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se nós formos voltar um pouco na palavra, nós veremos o que o apóstolo ele escreve no capítulo de número 8, após ele fazer uma explanação no capítulo 7, dizendo: olha, existe uma guerra na minha matéria, existe uma guerra na minha vida, aquilo que eu quero fazer que é bom, eu não consigo em muitas vezes, o mal ele está sempre diante de mim, é miserável homem que sou, quem é que me livrará desta morte? Mas ele então diz: glórias ao Senhor, que me dá vitória por intermédio de Cristo, porque agora nenhuma salvação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Para aqueles que têm a lei do Senhor escrita no seu coração, a lei do Senhor posta na sua boca, e ele fala desta lei de dia e de noite, porque está transbordante do Espírito de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E ele vai nos dizer que por isso os nossos instrumentos, as nossas mãos, o nosso corpo, que antes servia ao pecado, agora eles são instrumentos de justiça, porque do Senhor nós recebemos um propósito, um chamado da parte de Deus, que nós estamos a cumprir para a glória do seu santo nome, e que nós não nos apartemos, amados, não nos apartemos na nossa boca o livro desta lei. Vamos nos esforçar, vamos ter bom ânimo, porque o Senhor, Ele haverá de ser conosco em todo o tempo. Amém? Palmas bem alegres ao nome do Senhor Jesus nessa noite. Que Deus Ele continue a cada dia abençoando poderosamente a vida da igreja.